Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a presente audiência pública, onde nós vamos discutir o efeito da taxa de juros sobre a economia e sobre a população do Rio Grande do Norte. A presente audiência ela foi convocada e inspirada numa proposta de emenda constitucional apresentada pela deputada Zenaide Maia no Congresso Nacional, e por considerarmos esse tema de extrema importância e relevância para toda a população brasileira e por termos a consciência que as consequências das altíssimas taxas de juros cobradas no Brasil recaem sobre as cabeças de todos os brasileiros, em especial aqueles que têm uma condição econômica pior. Nós fizemos a convocação dessa audiência e vamos convidar agora para debater o tema aqui junto conosco. Em primeiro lugar, a deputada federal Zenaide Maia, quem eu convido a compor a mesa. Queria convidar também o ex-superintendente da Caixa Econômica no Rio Grande do Norte, meu amigo Roberto Sérgio. Gostaria de convidar o ex-prefeito e presidente da Confederação das Cooperativas Habitacionais do Brasil, o ex-prefeito de São Gonçalo, Jaime Calado. Gostaria de convidar o vereador e presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo e presidente do Partido da Mulher Brasileira no Rio Grande do Norte, o senhor Raimundo Mendes. Gostaria também de convidar o representante do Banco do Brasil, o senhor Fernando Luiz, para fazer parte da mesa. Para abrir os trabalhos, convido a deputada federal Zenaide Maia a fazer uso da tribuna pelo tempo que lhe for necessário. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Quero cumprimentar e agradecer desde já ao deputado Kelps por dar esse espaço de visibilidade que a gente está tendo hoje. Jaime Calado, presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas Habitacionais e presidente do PR São Gonçalo do Amarante, o presidente da Câmara, Roberto Sérgio, nosso representante do Banco do Brasil, secretários de São Gonçalo, em nome de Mada Calado, eu quero cumprimentar a todos. Bom dia a todos. A gente está fazendo questão de mostrar um tema que aparentemente não está chamando a atenção dos brasileiros, não chamando a atenção sobre essa PEC, porque sobre os juros altos nesse país, a grande imprensa alardeia todo dia, juros de cartões de crédito e tudo. Então, essa proposta de emenda à Constituição, que é de minha autoria e de mais 500 colegas lá que assinam para você propor, ela vai de frente à necessidade de toda a população, cidadão e cidadã, porque os juros, ele atrapalha tudo na vida. Esses juros brasileiros é uma coisa séria. Então, eu fiz uma fundamentação da proposta, que é da emenda à Constituição, bem fundamentada assim, que todos vão entender. Eles acrescentam. Eu acrescento o parágrafo 4 ao artigo 192 da Constituição Brasileira de 88, que limitava os juros praticados pelas instituições financeiras no máximo 12% ao ano. A Constituição Federal de 1982 estabeleceu em seu artigo 192 o limite de 12% ao ano das taxas de juros reais praticadas no Brasil. O Comando Constitucional tinha o propósito, já na década de 80, de pôr freio às elevadas taxas de juros
então vigentes naquela época, e desonerar o setor produtivo nacional da elevada transferência de renda ao setor financeiro. O setor produtivo e o setor financeiro com bastante lucro. Entretanto, o dispositivo não chegou a vigorar, porque não foi regulamentado, porque existia queixas que engessavam a política monetária do Banco Central, que é quem determina os juros, que a gente chama de taxa Selic. Uma das justificativas para a aprovação da PEC era que a renovação dessa PEC 40 que eles criaram, do artigo 192, facilitaria a reestruturação do sistema financeiro nacional, em defesa, como sempre, da especulação financeira e não do setor produtivo. Assim permaneceu e permanece até hoje, sem tutela estatal, a fixação de taxas de juros no Brasil, o que tem permitido às instituições financeiras a cobrança de taxas abusivas, especialmente naquelas operações que não exigem um maior esforço do trabalhador, da mulher e do homem brasileiro em fazer. Tomador para sua contratação, como o cheque especial e o cartão de crédito. Como não tem tutela estatal, cada instituição pratica os juros que querem. Não existe uma lei para limitar isso. Há de que se esclarecer ainda que o limite estabelecido no texto constitucional de 1988 era fixo, 12% ao ano, o que engessava a possibilidade da política monetária, uma vez que o Banco Central não poderia fixar taxa básica maior. Nossa proposta tem o cuidado de estabelecer o limite a partir e com base na taxa de juro praticada pelo Banco Central, ou seja, 3 vezes a taxa Selic. Não tinha essa justificativa de dizer que era inconstitucional. Como prova desse, o que se pretende é atingir o excesso, o abuso praticado pelas instituições financeiras que adotam taxas múltiplas da taxa básica, expressando não só o custo do dinheiro, mas a ganância exacerbada do sistema bancário. Como prova desse descalabro, tomamos dados do próprio Banco Central do Brasil. Sua página informa que no crédito pessoal não consignado, aquele que não desconta do seu salário, para pessoa física, há instituições cobrando 815,95% ao ano. Ou seja, quase 60 vezes a meta da taxa Selic, que em julho de 2015 está fixada em 13,65% ao ano. No crédito pessoal consignado privado, uma operação de baixíssimo risco, porque já desconta da folha do trabalhador, não tem risco nenhum, há financeiras cobrando mais de 100%, o que corresponde a 7,6 vezes a taxa Selic. Do outro lado, vemos nesta disposição a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada em março do ano que foi essa PEC, que foi 2015, em março deste ano, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, registrou 59,6% de endividamento em relação ao total de famílias com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. Deste, 17,9% tinha dívidas ou contas em atraso e 6,2% declararam que não teriam condições jamais de pagar. Isso em 2015, e a gente sabe que hoje a situação é bem pior. Entre as famílias endividadas, o que me chamou muita atenção, a parcela média da renda comprometida com dívidas chegava a quase 30%, 29,7%. O cartão de crédito foi apontado como um dos principais tipos de dívidas por 73,4% das famílias. As famílias brasileiras, dos endividamentos, mais de 70% é com os cartões de crédito, seguido por carnês, 18,2%, e financiamento de carro, 14,4%. Esta emenda constitucional tem, portanto, a finalidade de coibir essa enorme distorção,
que depaupera as finanças da população brasileira em benefício de instituições financeiras. O Estado não pode ficar inerte ante tal expoliação da economia popular. É preciso retomar, em bases mais adequadas, a iniciativa dos Constituintes de 88, de estabelecer um equilíbrio nas relações financeiras, em benefício dos mais pobres, dos mais fracos e dos menos habilitados em manusear as regras do uso do dinheiro. Colegas, Kelp, Jaime, todos que estão aqui presentes. Numa hora dessa, eu queria agradecer mais uma vez essa casa por dar... A gente precisa de espaço para dar visibilidade a isso. Dizer o seguinte, numa hora dessa de crise política, econômica, toda crise, e que as propostas são sempre para tirar dos trabalhadores, conquista dos trabalhadores. Nada de se rever juros de bancos. Como é que um cartão de crédito pode cobrar quase 500% ao ano? E essa PEC, em novembro do ano passado, ela fez um ano que estava na Comissão de Constituição e Justiça. E se vocês me perguntarem, quem pode tirar essa extorsão, eu digo até, esse roubo, né? Porque chega a ser uma coisa muito drástica isso, mais de 400% de juros ao ano do cartão. Quem é que se endivida? O pai, a mãe de família, o trabalhador, adoece alguém da sua família, ele usa o cartão de crédito para resolver. E se ele não conseguir pagar na sua totalidade, ele nunca mais vai conseguir sair. Está aqui a prova, mais de 73%. Porque os juros desses ninguém consegue pagar. E tem uma coisa que chama atenção. Esses cartões, que na grande maioria são estrangeiros, não são brasileiros, nos seus países de origem nunca cobra mais do que 2% ao ano. Por que de nós brasileiros, que eu digo nós, porque desde a pessoa de classe média ou mais simples, um cartão você tem, a maioria das vezes, por uma necessidade. Lá eles praticam e aqui eles podem chegar a quase 500%. E saber que essa extorsão pode ser tirada, gente, pelo Congresso Nacional. PEC é votada em 2 turnos no Congresso e o presidente da República não tem história de vetar, não. Então, por que é que eu estou querendo, junto com todo esse grupo, esclarecendo e mostrando às famílias brasileiras? Porque muitas vezes a gente entra e não tem noção do que está sendo cobrado. Quem nunca precisou do cartão de crédito e não conseguiu depois pagar na sua totalidade? Praticamente todos os brasileiros. Por isso que eu estou pedindo o apoio da população, porque esses juros no Brasil, e sem falar com comércio e indústria, o setor produtivo. O setor produtivo, você compra um carro, paga 3. Seria 3 a mais vendido pelo comércio e 3 a mais produzido pela indústria do transporte, como geladeira, com tudo. Mais emprego para a nossa população. Então, eu costumo dizer que o maior concorrente do nosso setor produtivo não é a carga, a CLT, como muitos se queixam, porque os direitos trabalhistas são altos. O maior concorrente do nosso setor produtivo brasileiro são os juros, são as taxas de juros, porque as empresas internacionais que vêm, elas tomam emprestado lá 1% ao ano. E o nosso produtor brasileiro, aqui, a esses juros que não existem. Então, por isso que Zenai está fazendo, junto com os colegas, chamando a atenção, porque eu sei que quem entende disso sabe que o setor financeiro tem um lobby pesado e que não é simples. Por isso, Márcia está aqui, a vereadora, é importante que cada pessoa, cada cidadão brasileiro tenha conhecimento, que você vê que existe uma trava tão grande que a grande mídia todo dia reclama dos juros. Mas em nenhuma hora, mesmo tomando conhecimento, ela
mesmo estando presente, porque em dezembro do ano passado a gente conseguiu botar em pauta na Comissão de Constituição e Justiça, mas foi retirado de pauta 2 vezes. A grande mídia estava lá, mas não disse nenhuma hora que os juros são altos, mas que existe uma PEC que pode tirar esse peso do ombro do trabalhador, da mulher, do homem e do jovem brasileiro. Então, por isso que eu estou aqui pedindo o apoio, porque eu acho que as câmaras, as Assembleias Legislativas dos estados, a população como um todo, o formador de opinião, nós temos que dar a mão. Isso aqui é suprapartidário, isso aqui é povo brasileiro, não tem cor, não tem número, não tem nada disso. É unir as mãos e dar visibilidade para a população começar a cobrar dos congressistas. É uma coisa que a gente pode fazer. Podemos, sim. O Congresso Nacional pode resolver isso aqui. E seria como um presente, como uma coisa, não um direito que a gente tem de não deixar. Não tem coisa pior de você saber que está sendo explorado e não poder fazer nada. Por isso que eu digo, isso tudo aqui chama atenção. Eu queria só chamar atenção. Os juros é uma coisa que tem um poder tão grande, o sistema financeiro, que o país gasta 28 bilhões por ano com o Bolsa Família para tirar 30 milhões de brasileiros da fome, mas paga praticamente 500 bilhões de uma dívida pública por ano. 500 bilhões de uma dívida pública por ano. E não se admite nem fazer uma auditoria. 46% do que o cidadão brasileiro paga de imposto, que é arrecadado, isso quem diz é a Receita Federal, não somos nós. Quer dizer, não sou eu, política só, que estou dizendo, são os técnicos que dizem. 45% a 46% já passa o sistema financeiro pagando dívida, em detrimento de saúde. Por isso que o Estado tem que criar a PEC 241, limitando os investimentos em saúde, educação, assistência social, segurança pública. Por isso que se tem que mudar, fazer uma terceirização generalizada, porque diz que a CLT, o custo com o trabalhador é grande. Eu, sinceramente, Zenaide, sempre digo que o trabalhador é solução, nunca é problema. Então, queria pedir e agradecer mais uma vez aqui e dizer o seguinte: não voto contra o povo, não voto contra o trabalhador brasileiro. E luto por isso aqui, porque sei que o Congresso pode. Porque se ainda tivesse o veto da presidência da República, aí a gente sabia que tinha mais. Sei que tem um lobby grande das instituições financeiras, mas também sei que se a gente conseguir tirá-la da Comissão de Constituição e Justiça, vai ser mais difícil os nossos congressistas votar contra o povo, porque seria votar contra o povo, porque o povo brasileiro está sendo extorquido e o Congresso tem como resolver, e as assembleias têm como nos ajudar, as câmaras municipais dando visibilidade e cobrando isso aqui. Muito obrigada pela presença de todos e tenham um bom dia. Eu queria parabenizar a deputada Zenaide Maia por abraçar uma grande causa brasileira. A gente tem, historicamente, no Rio Grande do Norte, uma representação federal que cumpre uma lógica que é muito cruel para o nosso povo. A grande maioria dos nossos representantes federais, eles cumprem a seguinte lógica: compõem bancadas de partidos que promovem extorsões a presidente da República para ocupar ministérios, param de defender as grandes causas do Brasil, que afetam diretamente as causas do povo brasileiro, em troca de pequenas emendas para escravizar os prefeitos dos municípios do interior, transformando as pequenas cidades do Rio Grande do Norte em currais eleitorais. E os grandes problemas, aqueles que de fato afetam o cotidiano do cidadão, eles não podem lutar a favor, porque estão escravos dos grandes grupos que dominam o Brasil
entregam de bandeja na mão deles o mandato que nosso povo os outorga com tanta esperança. Então, a deputada Zenaide Maia está de parabéns por subverter essa lógica, por não se entregar, por cumprir o seu mandato conectada com o desejo de quem a elegeu. Por isso eu fiz questão de hoje e tive a sorte e a honra de ser o propositor dessa audiência pública. Eu queria convidar meu colega deputado Souza para compor a mesa. Queria registrar as presenças do senhor Paulo Ricardo Cosme Bezerra, representando o SEBRAE, senhora Márcia Soares, vereadora de São Gonçalo do Amarante, senhor Abel Neto, secretário de Educação de São Gonçalo do Amarante, senhora Amada Maia Calado, secretária de Assuntos Extraordinários de São Gonçalo do Amarante, meu amigo Magnus Kebel, chefe de gabinete da Prefeitura de São Gonçalo, e o senhor Hélio Duarte, secretário de Planejamento de São Gonçalo do Amarante. Queria convidar agora o senhor Roberto Sérgio, ex-superintendente da Caixa Econômica Federal, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Saudar o presidente da mesa, deputado Kelps. Saudar a deputada federal Zenaide Maia, autora e propositora dessa emenda de fundamental importância para o Brasil. Saudar o ex-prefeito e amigo, parceiro Jaime Calado, o deputado Souza, parceiro também, amigo, né, Mendes e o colega do Banco do Brasil, e, em nome de Mada Calado, saudar a todos os presentes nesse momento de importância ímpar, e, na verdade, não só de importância ímpar, mas que talvez aí um dos primeiros passos aqui na Assembleia para trazer, chamar a importância desse tema que a deputada Zenaide Maia muito bem expôs aqui. Uma luta que não é uma luta fácil, deputado Kelps, deputada Zenaide, em função do tamanho ou do volume de poder que está por trás de quem defende os juros altos, mas que é uma luta que vale a pena ser trilhada, se a gente conseguir vencer essa batalha, com certeza quem vai agradecer vai ser aquela família que vai se salvar, né, vai ser resgatada das garras cruéis dos juros altos, né? Eu nasci no interior aqui do Rio Grande do Norte, chamado Triunfo Potiguar, onde a gente não vê praticamente riqueza alguma, né? O que se tem de recurso é FPM, é Bolsa Família, aposentadoria, né? E a gente vê que grande parte desses recursos saem pelo ralo justamente por causa dos juros cobrados dessas famílias que não têm nem como pagar. Não tenha dúvida, doutora Zenaide, que esse mais de ano que essa emenda está parada é justamente por causa dessa desigualdade de forças, esses poderosos que a seguram e a falta de conhecimento da população da importância de um tema que influencia não somente na questão econômica, ele influencia na saúde, na educação, na segurança e em todos os itens que fazem com que a população não tenha bem-estar social. Então, eu, doutora Zenaide, estou do seu lado, estou do lado dos que, mesmo sendo difícil, mesmo não sendo fácil chegar mais à frente nesse assunto, eu estou do seu lado e trilharei, né, onde for necessário, irei ao lugar que for necessário para pregar aos quatro ventos, dizendo assim, olha, um dos maiores cânceres que o Brasil tem hoje, né, o que faz com que a gente tenha a realidade que a gente tem hoje, é esse regime feudal de capitalismo que é adotado no Brasil. E aqui não tem nada de ideologia. Aqui é puramente, meramente matemático, financeiro. Eu estou falando com vocês de algo que eu conheço bastante e que, se a gente não trilhar essa briga, com certeza nós vamos ter consequências maiores ainda mais à frente. Uma pequena apresentação que eu elaborei, que já fiz, inclusive, numa oportunidade em Mossoró,
sobre o impacto perverso desses juros altos no Brasil. E eu trago como na primeira tela, os juros altos reduzem a atividade econômica, sufocam, vejam bem, sufocam os investimentos e geram desemprego e concentração de renda. Ou seja, para uma sociedade como a brasileira, né, que a gente precisa do contrário, com certeza é muito complicado, né? O conceito de juros, pessoal, em si, né, é um prêmio pela remuneração do capital. Ou seja, quem é que ganha juros? Quem ganha juros é quem tem capital, é quem tem dinheiro. Então, objetivamente, de forma clara, para que vocês entendam, quem é que tem interesse maior em manter os juros altos? É o trabalhador ou é o devedor? Ou é aquele que precisa do dinheiro? Quem tem interesse em manter os juros altos, com certeza não é o menos favorecido. Efeito prático disso, então, pessoal, como o dinheiro não dá em árvore, nossos pais dizem isso muito claramente, dinheiro só muda de mão, né? Ele só muda de mãos, né? De dono. Os juros, então, é a forma mais eficaz de fazer com que ele mude de mãos, né? Quanto maiores os juros, mais dinheiro sai das mãos de quem não tem para quem tem muito. É meio que é cruel isso, mas é a realidade. Percebe-se claramente que os donos do capital nunca concordarão em reduzir os juros, pois eles raciocinam como senhores feudais, como eu disse no início, e não como capitalistas. Porque o capitalista real, o capitalista são, é aquele que sabe que se o bolo aumenta, todos se alimentam de melhor forma. Se você reduz o bolo para ter uma parcela maior dele, com certeza vai ter muita gente com fome mais à frente e vai querer tirar de você essa parcela. Só não vê isso quem não quer. E a gente precisa, inclusive, conscientizá-los disso. A doutora Zenaide trouxe aqui as taxas de juros dos cartões nos Estados Unidos. Eu levo também para o financiamento de veículos. Você compra um carro nos Estados Unidos e paga 4% de juros ao ano, 2% de juros ao ano, 3% de juros ao ano, paga uma pequena parcela daquele carro, divide por um valor lá em várias parcelas e ainda quando vai trocar o carro, ainda tem uma parte dele que assumem para você, né? Isso para justamente fazer o que a doutora Zenaide disse aqui, que é gerar emprego, gerar produtividade lá na indústria e gerar renda. E não o contrário, como a gente vê aqui no Brasil, né? Deixa eu ver se está sem passar. Pronto. Agravante da situação singular nos juros no Brasil, pessoal. Há um abismo, e aí a doutora Zenaide trouxe aqui, ela definiu uma coisa, deixa eu explicar para vocês o que é. A taxa de juros oficial no Brasil chama Selic. Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É um sistema do Banco Central do Brasil, onde se apuram as taxas cobradas pelos títulos públicos federais. O que é que significa isso? O governo federal, quando não tem dinheiro, né, quando falta dinheiro para pagar as contas, né, em função da arrecadação de tributos, ele se endivida com a população, emitindo títulos públicos federais. A média dessas taxas de juros é tirada no sistema Selic. E essa taxa de juros Selic é a taxa oficial de juros no Brasil. Hoje, lá em 2015, a doutora Zenaide trouxe para a gente aqui que ela estava em 13,65% ao ano. Hoje ela está em 12,25% ao ano. Então, nós temos um verdadeiro abismo aqui, doutora Zenaide, entre os juros oficiais, o Selic, e os juros praticados pelo mercado, justamente por falta da tutela estatal, por falta de interesse estatal para regrar algo que está mexendo com as famílias, porque o financeiro, ele influencia, inclusive, na manutenção das famílias unidas, em separação judicial, em suicídio e por aí vai, né? Então, juros na prática. Essa reportagem foi do dia 30, né? Do dia da sexta-feira, na verdade, né? Kelly Oliveira, da Agência Brasil. Ela dizia o seguinte: a taxa de juros no rotativo do cartão de crédito
recuou, olha só, recuou em fevereiro para 481,5%, ante a um recorde do mês anterior de 486,8%. Tá? Quanto é que está a Selic, pessoal? 12,25%. E ele está falando, dizendo aqui que o rotativo é o crédito tomado quando o consumidor paga menos do que o valor integral da fatura de cartão. Você já fez isso, seu irmão já fez isso, seu pai já fez isso, alguém conhecido seu faz isso constantemente, achando que está fazendo uma coisa boa, por falta de esclarecimento, e está cometendo um suicídio financeiro, na verdade, usando o rotativo de cartão de crédito. O rotativo é o crédito, né? A taxa do crédito parcelado, ó, doutora Zenaide, subiu 1,6 pontos. Veja, ó, o rotativo reduziu e a parcelado subiu. Por quê? A partir de hoje, se você passar mais de 30 dias no rotativo, você só paga 15% de juros naquele mês, né? Se passar mais de 30 dias, e aí vai para o parcelado. E sabem qual é a elasticidade dos juros do parcelado? Varia de 1,99% a 10% ao mês. Sabem quantos vão praticar 1,99%? Nenhum. Sabe quantos vão praticar 9,99%? A grande maioria. Sabem o que significa 9,99% de juros ao mês? 170% de juros ao ano. Mais de 14 vezes a Selic, a taxa de juros oficial. Então, há um abismo realmente. Então, ele vem aí, olha, para 163,5% ao ano. É esse parcelado que o governo está dizendo que é o que vai ser cobrado, tá ok? Já a taxa do cheque especial, gente, olha só, 1,3 ponto percentual subiu, né? Caiu para quanto? 327% ao ano. Quase 30 vezes a taxa de juros oficial. E a taxa média de juros paga pelas famílias brasileiras, incluindo o financiamento habitacional, que devia ser praticamente a juro zero ou 0,5% aí ao mês no máximo, né? De 5%, 6% no total, a juros de poupança, né? De 73,2% ao ano em fevereiro, com uma alta de 0,5 pontos percentuais, né? Eu fiz uma simulação desse efeito perverso dos juros, utilizando o parcelado que o governo está dizendo que vai viger a partir de agora, de um cartão de crédito de uma filha minha. Eu tenho 2 filhas, e ela recebeu essa fatura, e na fatura tinha um incentivo para ela pagar a fatura parcelada. Dizia o seguinte, Sânzia, que é o nome da minha filha, né, você tem o direito de parcelar os seus R$ 580,48 da sua fatura do cartão de crédito. E se você quiser parcelar em 8 vezes, você paga 8 vezes R$ 98,00, que termina pagando R$ 791,00, ou seja, R$ 210,00 a mais com 36% de juros durante o período. E se você quiser, Sânzia, parcelar em 15 vezes, você vai terminar pagando R$ 1.040, com a diferença de R$ 459,00, ou 79,20% a mais de juros. E se quiser parcelar em 18 vezes, que o máximo é 24, né? Você paga R$ 1.157,00, ou seja, R$ 577,00, que é o quê de 580, ó. Em 18 vezes, você está dando o dobro de recurso para o capitalista. Em 18 meses, ele está 2 vezes mais rico e você está 2 vezes mais pobre. Tirou, né, da família e passou para quem tem dinheiro. Ou seja, em 1 ano e meio, minha filha ficaria com R$ 577,10 a menos no seu orçamento, somente pelo efeito dos juros. Agora multiplique isso por 1.000. O capitalista que aplica R$ 580.000 em 18 meses por essa taxa de juros de parcelado que está dentro da regra do governo atualmente, já é bem contemporânea, né? Ele receberia 577 mil de juros, tá ok? Eu pergunto então, finalmente, pessoal, porque eu tenho mais 2 telinhas além dessa, mas eu pergunto finalmente, você entendeu o porquê dos juros não baixarem no Brasil? Se não entendeu, deixa eu fazer um reforço. Quem está no comando do Banco Central do Brasil hoje? Sabem quem é?
Se não sabem, deixa eu dizer, chama-se Ilan Goldfein. Sabem quem é o senhor Ilan Goldfein? Vice-presidente do Banco Brasileiro de Descontos, Bradesco. Quem está no comando do Ministério da Fazenda no Brasil hoje? Não sabem? Henrique Meirelles. Sabem quem é Henrique Meirelles? Aposentado do Banco de Boston, com mais de R$1 milhão de salário ano de aposentadoria. Também tem alguma influência num banco que vocês veem a propaganda em grande rede no Fantástico, chamado Banco Original. Qual é o interesse que eles têm na redução dos juros realmente praticados pelo Brasil? Nos juros oficiais, sim, estão reduzindo e dizendo que se reduz e enganando a população de forma tal que chegam para você e dizem que os juros oficiais se reduzindo a 12,25, você está sendo beneficiado, mas você está vendo, você pagando cada vez mais juros, cada vez mais se endividando, a sua família sendo prejudicada e o Brasil afundando como? 12,25% de juros e a dívida pública aumentando e 38% dela ficando no pré-fixado, a mais de 12,25% ao ano. Porque o grande capitalista exige isso. Tá? Então é cruel, mas é verdade. Eu tenho aqui o compromisso com a verdade, de passar isso para quem está me ouvindo em casa, né? E aí eu trago, inclusive, alguns assuntos correlatos para debater com vocês, que eles utilizam, né, quando falam da questão dos juros. Eu comparo os juros, por exemplo, com o déficit da Previdência. Doutora Zenaide, deputado Kelps, eles dizem que o déficit informado pelo governo da Previdência é de 150 bi, de forma errada, porque colocam o déficit da Seguridade Social. Seguridade Social é composto por 3 indicadores, 3 itens, um chamado Previdência Social, que esse sim precisa ser bancado pelo trabalhador, um chamado Saúde e outro chamado Assistência Social. Assistência social e saúde tem que ser subsidiado pelo Estado. É política de Estado, é política de inclusão social. Já a Previdência tem que ser bancado pelo trabalhador. Mas vamos entender que estivesse correto o que o governo está dizendo. 150 bi de déficit da Seguridade Social. Beleza, está ótimo. 150 bi de déficit anual, que vai dar 160 em 2017. Quanto é que tem de juros da dívida para serem pagos em 2017, pessoal? 500 bilhões de reais. 3,333 vezes o déficit profalado da Previdência. E ainda trago uma outra informação. O lucro dos 5 maiores bancos no Brasil, 54 bilhões de reais em 2016. Sabe quantos bancos tem no Brasil? Mais de 200. Tá? O lucro dos 5 maiores é 54 bilhões de reais. Nós temos mais de 200. Ok? Os juros e o PIB falam muito do produto interno bruto no Brasil, que está caindo, está caindo, está caindo. Nunca caiu tanto como nesses últimos meses, né? Eu não sei porque, quantas vezes o Ministério da Fazenda vai refazer o cálculo de crescimento ou de queda dos juros, né? Primeiro o ministro da Fazenda disse que ia crescer 1% em 2017, depois foi para 0,5%, hoje já estava com 0,46%, e no final do ano talvez não cresça com a América Latina. A América Latina, que o Brasil é o maior país da América Latina, vai crescer 1,5%. O Brasil não cresce 0,5% esse ano. E talvez até não cresça. Então, os juros e o PIB, o Produto Interno Bruto no Brasil, que era em 2016, e ele caiu 3,6%, está agora em 6 trilhões de reais, era de 6,3 trilhões de reais, e eu tenho como os ativos dos 3 maiores bancos, deputado Kelps, 3,7 trilhões de reais. Ou seja, mais de 50% do Produto Interno Bruto do Brasil. O Produto Interno Bruto, pessoal, é composto de 4 componentes. Um chamado de consumo, né?
Aqui a gente entende por que a queda de inflação recente no Brasil. A inflação não está caindo porque a economia está crescendo. A inflação não está caindo porque o emprego está aumentando, nem porque a produção está aumentando. A inflação está caindo simplesmente, pura e simplesmente, porque você não tem condições de consumir. Se você chega numa mesa, daquela de banca da Ceasa, e tem 10 melancias e ninguém quer comprar melancia, o que é que acontece com o preço da melancia? Cai. Se não tem ninguém disposto a comprar algo, o preço daquela coisa cai. E o que é inflação? Índice de preço. É a média da subida dos preços pela forma, né, ou pela velocidade, ou pelo volume de compras que se faz, ou pelo volume, o batimento entre oferta e procura. Se eu tenho, então, um consumo praticamente morto, inclusive com a inflação, que vai ficar abaixo dos 4%, o governo diz 4%, mas deve ficar abaixo dos 4% em 2017, porque você, a sua família, o teu parente, o teu amigo, não tem condições de comprar, que é o primeiro indicador do PIB. O segundo, investimento. O que o governo está investindo? Recentemente, o ministro da Fazenda tirou mais 42 bilhões de investimento no Brasil, ontem, sexta-feira. 42 bilhões do investimento aqui, ó. Isso também reduz PIB. Tá? E eu tenho os gastos do governo limitado pelo teto do gasto. Não está errado limitar gasto do governo. Beleza, limitou o teto de gasto, mas aumenta o investimento e aumenta o consumo. Né? Mas eu estou limitando 3 dos itens, sendo que exportações líquidas ainda continuam interessantes, porque o dólar continua na faixa de 3,10, 3,12, 3,13, o exportador ainda está exportando bastante, e a gente tem uma política cambial ainda favorável. E eu tenho uma realidade ainda de 350 bilhões de dólares de reservas cambiais, que não é utilizada para um fundo soberano ou para algo que venha a beneficiar a sociedade. Quando o mínimo necessário aí para se ter uma estabilidade, na época do governo Fernando Henrique se falava isso, é de 45 bilhões de dólares. Teria como se fazer aí, teria uma margem de quase 310 bilhões de dólares para se trabalhar numa espécie de proteção, né, à produção. A diferença entre crescimento e econômica, então, finalizando aqui, o PIB não vai crescer, se crescer será só crescimento econômico, mas eu trago ainda a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento, que se crescesse já não seria tão bom, porque tem que crescer com distribuição de renda, com políticas inclusivas, com impacto, como dizia um mestre lá, no determinado momento, né, no bem-estar social. Se não houver impacto no bem-estar social, não há desenvolvimento, mesmo havendo crescimento. Mas tudo bem, haja crescimento, que venha o crescimento econômico, e a gente sabe que ele não vai acontecer. Então, os efeitos dos juros altos, pessoal, eu trouxe também uma reportagem do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, do dia 31 de março, veja que é de sexta-feira, dizendo o seguinte: desemprego atinge patamar recorde de 13,5 milhões de pessoas. Estadão, 31/7. E ela diz o seguinte: em um ano, o país perdeu 1,78 milhões de postos de trabalho, sendo 1,134 milhão com carteira assinada. No mesmo período, a população desempregada aumentou em 3,17 milhões e a população inativa cresceu 730 mil pessoas. E aí, pessoal, o desemprego ampliado, que é todo aquele que desistiu de procurar emprego, junto com aquele de carteira assinada, e aquele que vive do subemprego, ou de bico, que vive de bico, está em 22 milhões de pessoas. Pessoal, é mais de 10% da população brasileira. E pela primeira vez na história do Brasil, nós temos menos de 90 milhões de pessoas empregadas. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos menos de 90 milhões de pessoas empregadas. Isso é gravíssimo. E fecham os olhos para isso. Eu, como cidadão, tenho o dever de dizer que isso está errado. Porque eu posso estar bem agora, mas mais na frente isso vai impactar na minha família, vai impactar no meu salário, vai impactar no meu emprego, com políticas
com políticas, né, que só visam, né, tirar do trabalhador, né? E eu estou aqui como trabalhador, e a gente sabe que mais de 95% da população brasileira é trabalhadora ou depende do trabalho, né? Finalmente, pessoal, para concluir, para não ser muito extenso, a luta que a gente está trilhando agora pela redução de juros, deputada Zenaide, não é uma batalha, é uma guerra. E para se vencer uma guerra tem que ter estratégia. Para se vencer uma guerra tem que se planejar. Para se vencer uma guerra, observem aqui, que poucos têm interesse de botar a gente para ser esclarecido sobre esse tema. Mas nós que somos responsáveis, temos que continuar na luta, porque essa guerra só pode ser vencida com o uso de uma arma poderosa, e da qual os políticos têm muito medo. Os maus políticos têm muito medo, que é o apoio e envolvimento da sociedade. Sem isso, essa guerra já estará perdida. Desde março que a senhora fez o levantamento para propor a PEC. Desde novembro que ela está parada lá na comissão. E eu arrisco dizer, se não houver envolvimento popular, se não houver apoio da sociedade, ela vai ficar mais 20 anos lá presa. E eu pergunto, pessoal, e você? Você, de qual lado está nessa guerra? Você está ao lado do capital? Você é capitalista? Beleza, continue defendendo o teu capital. Mas se você não é capitalista, por que você está indo na cabeça do capitalista? Né? O capitalista financeiro, pessoal, finalmente, sufoca o capital produtivo. O capitalista financeiro, ou o agiota institucionalizado, acaba com o emprego, acaba com a renda. Ele simplesmente degrada a sociedade. Então, doutora Zenaide, meu amigo Jaime Calado, deputado Kelps Lima, eu me sinto muito feliz de poder ser um vetor desse movimento. E mesmo que ele vá dar com os burros na água, eu vou quebrar a cara, mas vou estar junto. Por quê? Porque é uma luta que vale a pena ser lutada, deputado Kelps. E eu tenho certeza, doutora Zenaide, que por menos que ela faça efeito, mas ela vai tocar 1, ou 2, ou 3. E esse 1, ou 2, ou 3 vão influenciar mais 2 ou 3, e daqui a pouco será um cordão muito grande, uma corrente muito grande, que ninguém conseguiria parar. Muito obrigado, pessoal. Foi uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Queria agradecer a participação e a qualificação do ex-superintendente da Caixa Econômica Federal, o senhor Roberto Sérgio, e gostaria de convidar o ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante, presidente da Confederação das Cooperativas Habitacionais do Brasil, meu amigo Jaime Calado, a fazer uso da palavra. Quero cumprimentar aqui o presidente dessa sessão, meu amigo deputado Kelps, presidente do Partido Solidariedade aqui no Estado. Cumprimentar aqui o deputado Souza, do PHS, e o presidente do partido do PHS aqui, o nosso Leandro Prudêncio, a nossa deputada federal Zenaide Maia, que é autora dessa proposta de emenda constitucional, PEC 160, que tenta limitar os juros no Brasil, né? Quero cumprimentar aqui meu amigo Mendes, presidente da Câmara de São Gonçalo e presidente também do Partido da Mulher aqui no Estado, nosso amigo Fernando, lá representando o Banco do Brasil, os secretários de São Gonçalo, nosso amigo Magnus Kebio, do Gabinete Civil, Abel, da Educação, Mada Cecília, de Assuntos Especiais, Hélio Duarte, do Planejamento, e nossa amiga vereadora Márcia Soares, do PTC, grande batalhadora, nossa amiga Edival Martins, presidente da COPAB, a maior cooperativa de habitação aqui do Nordeste,
e também da Federação das Cooperativas, nossa amiga Marluce, está aqui prestigiando, nossa amiga Irã, enfim, a todos vocês. Eu lembro nessa hora o nosso Zé Alencar. Sim, não cumprimentei Roberto Sérgio, depois dessa bela exposição aqui, que, além do conteúdo inquestionável, o entusiasmo como cidadão que tem espírito público, que é uma coisa hoje rara, mas existe. Parabenizo meu amigo Roberto Sérgio, que foi um dos melhores superintendentes da Caixa aqui em todos os tempos, todos que o conhecem respeitam, que já capacitou mais de 4.000 gerentes, tanto do Banco do Brasil, como da Caixa, como de outros bancos, é especialista nesse assunto, além de advogado, é economista. Então, Roberto, eu vi sua exposição lá em Mossoró e vi aqui, e quero lhe parabenizar por tudo. Quero lembrar aqui o nosso Zé Alencar, ex-vice-presidente da República, que lutou a vida inteira contra esse excesso de juros. Esse excesso de juros é como um cupim na sociedade. Ele tira o emprego, como foi dito aqui por Roberto Sérgio, uma dona de casa que tem um cartão de crédito e paga a geladeira que comprou o cartão de crédito e fica naquele rotativo de pagar só o mínimo por mês, ela vai pagar mais outras 3 geladeiras e meia só de juros. E quando isso acontece, a indústria deixou de fabricar 3 geladeiras e meia, não é? O comércio deixou de vender e o governo deixou de arrecadar. Olha quantos empregos foram subtraídos aí. Então, é um cupim que a sociedade não pode permitir. Ninguém aqui é contra juros. A gente que não tem casa, aluga uma casa e paga aluguel. Quem não tem dinheiro, aluga dinheiro e paga o aluguel dinheiro. O que nós estamos contra é o excesso, é a expoliação, é aquilo que na Idade Média a Igreja Católica colocou como um dos pecados capitais, que era a usura. A usura é uma expropriação. Se o meu cartão de crédito, que eu tenho aqui desde 89, American Express, cobra de 2% a 3% de juros lá nos Estados Unidos, por que é que aqui eu recebi a minha comunicação todo mês? Mês passado, 487%. Por quê? Está fazendo a gente de besta? Isso já é longe demais. Pode me chamar de besta, mas solte meu dinheiro. Deixe, cobre só o seu, não é? Então, quando o Roberto Sérgio disse que amanhã atinge a família dele, ele diz a você que está vendo aqui a televisão, vocês que estão presentes, todos nós, sabe por quê? Esse excesso de juro, que o Brasil está aí pagando 500 bilhões por ano, e você não vê um protesto daquela Câmara, nem naquele Senado, e nem na Rede Globo e companhia, você não vê falar isso, né? Quem é que paga? Somos nós, porque o governo paga com imposto. Não é um decreto que o caba faz e paga aquilo, não. É arrecadando. E o Brasil é o único país do mundo que criminalizou o déficit. Isso quer dizer o quê? O déficit é pegar tudo que o governo arrecadou com o que ele gastou. Se ele gastou mais do que arrecadou, então, se ele gastou mais 1 bilhão, então o déficit foi de 1 bilhão, certo? Então, eles aqui, desde a lei de responsabilidade fiscal, eu fui prefeito, governador, qualquer um que apresentar que não cumprir aqueles índices lá, vai responder civil e, dependendo da déficit, criminalmente. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. No dia da votação do impeachment, eu estava vendo a CNN.
e um comentarista americano estava debochando do que o Congresso brasileiro estava fazendo, aquele espetáculo deprimente. Não só de ignorar 54 milhões de votos, ou seja, ninguém estava... Um Congresso que a metade está na Lava Jato, não podia estar ali substituindo o voto do povo. Mas ele estava debochando, ele dizia, pior não é o que estão fazendo, pior é o motivo, alega que é déficit. Aqui nos Estados Unidos, nem Abraham Lincoln tinha se livrado desse crime. Todos os presidentes americanos, desde o começo, num ano ou 2 ou 3, apresentou déficit. Porque o governo não é uma bodega. Não é uma bodega. Estão querendo botar na cabeça do povo que o governo brasileiro é uma padaria, que o cara não pode apresentar nenhum déficit, quer dizer, gastar mais do que ganhou. E o câmbio? Porque um dia desse, o dólar passou de 2 para 4 reais. Isso é câmbio. E na bodega não tem isso, não. Porque a economia do Brasil é uma economia muito complexa. E o que é que nós estamos vendo? Neste momento, esse assalto diário dos juros, precarizando, estão aproveitando a crise para precarizar as relações de trabalho. E o pior, cortar investimentos. Como disse Roberto Sérgio, foi cortado 40 e tantos bilhões essa semana, em nome de quê? Minha avó dizia assim, meu filho, junte algum dinheiro, para quando você se aperrear, vender o que tem e se arremediar. Assim são os países. Os americanos, quando teve a creche da Bolsa de Nova York em 29, o povo ficou passando fome, quebraram todas as empresas. E aí o presidente o Roosevelt, que não era presidente, de cadeira de roda, mostrou que os Estados Unidos estava errado, o governo tinha que gastar. Ganhou a eleição, fez o New Deal e começou a construir a infraestrutura americana para valer. Estradas, hidrelétricas e tal. E foi eleito 4 vezes seguida presidente dos Estados Unidos. 44 ele morreu, e quando morreu os Estados Unidos eram uma das 2 maiores potências do mundo. Agora, quando quebrou de novo em 2008, Bush, com aquela arrogância todinha dele, não contou conversa. Pegou dinheiro do Tesouro Americano, comprou os papéis das empresas, General Motors quebrou, Citibank quebrou, Bank of America, enfim, as grandes empresas americanas quebraram do dia para a noite. E ele comprou esses papéis todos pelo Tesouro Americano, porque o governo americano, diferente do Brasil, não tem nenhum banco, até o Banco Central é privado. Ele tirou dinheiro do Tesouro, direto para as empresas. Aqui nós temos 6 bancos de fomento, Banco do Brasil, Caixa Econômica, só o BNDES é 3 vezes maior do que o Banco Mundial. Né? 3 vezes maior, tudo apipado de dinheiro e o governo chorando e mentindo, aproveitando aí para tirar direitos do trabalhador e também das empresas, porque quando o trabalhador fica sem dinheiro, ele não compra, o comércio não vende, a indústria não fabrica e o governo não arrecada. Diziam que no Nordeste tinha a indústria da seca. Eu digo aqui, e eu não estou dizendo sozinho, inventaram a indústria da crise para, na calada da noite, mandar uma proposta imoral daquelas de dar 100 bilhões, se fosse 100 milhões era muito dinheiro, 100 bilhões numa comissão do Senado, doando as teles, a TIM, a Claro, a Oi, etc. 100 bilhões numa crise dessa. E mais perdoar 20 bilhões das multas daquelas teles. Estou dando aqui um exemplo. Segundo exemplo, o governo está desempregando de propósito. Quando esse presidente da Petrobras assumiu aí, ele disse que era para fazer economia,
Mossoró que diga isso, dessas economias da Petrobras. Tirar os investimentos, cancelar a compra de 17 navios em estaleiros do Brasil. O Brasil, no tempo de Dom Pedro II, já era o terceiro maior fabricante de navios do mundo. Então, o Brasil tem fama histórica de fabricar bons navios, não é de hoje. Pois bem, ele cancelou e, 4 meses depois, fez uma licitação agora, não permitiu que uma empresa brasileira entrasse. Sabe quantos trabalhadores dos nossos estados já foram demitidos? 42 mil. Eles fazem isso, querem demitir todo mundo, precariza a legislação do trabalho, num trabalho quase semi-escravo, para aquele pobre daquele trabalhador, aquele engenheiro, aquele médico, que ganhava 5, 6 salários, desempregado, volte ganhando 1,5 salário, sem poder fazer nada. Do outro lado, faz essa terceirização. Ninguém é contra a terceirização. Nós somos contra a retirada dos direitos do trabalhador. Ele bota um estágio de 9 meses sem o cara recolher previdência nem nada. E do lado da previdência, ele diz que o cara tem que recolher 49 anos. Aí eu contrato aqui um professor, porque deram o direito de privatizar a atividade fim. E não deixaram limite, não, no serviço público. O cara contrata o professor em março, fica até dezembro, depois demite o cara e ele sai correndo por aí procurando outro para não morrer de fome, né? E ele vai recolher a previdência quando? Quer sem nenhum direito. Sabe para quê? Forçar todos a fazer uma previdência privada. Isso é ser capacho, isso não é ser governo. Isso é ser capacho de instituição financeira. Tudo que tem sido feito por esse governo é em favor das instituições financeiras. Acho pouco esse juro pornográfico que se cobra. Lá fora ninguém acredita. Eu fui eleito agora dia 8 de fevereiro, presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas Habitacionais e fui a um encontro em Madrid com as cooperativas habitacionais da Europa. Sabe o que é que está havendo na Europa? O Banco Europeu está liberando 1 trilhão e 300 bilhões de euros com juros zero. Zero. E uma das prioridades é a construção civil. Então, a habitação, você faz o empréstimo por 25 anos, juros zero, para alavancar a economia. Aqui eles ficam mentindo como se a gente fosse tudo idiota, de dizer que o governo tem que cortar. O governo cortar na crise, nem vovó já sabia. Quando a gente está na crise, a gente vendo o que tem e se arremedia. Quer dizer, o governo tem 6 bancos apipados de dinheiro, tudo trancado. E esse agiota chamado Henrique Meirelles, porque ele, desde os 18 anos, que ele trabalha em banco privado. O que é um banco privado? É um agiota oficial, não é? Que cobra esses juros aí, que faz vergonha aos agiotas ilegais. Esses juros aí, aqui em Natal mesmo, tem quem empresta 1/3 desse preço. Isso é um absurdo, essa calamidade que estamos fazendo aí. Então, o que é que acontece? Ele pegou 100 bilhões, Kelps, 100 bilhões, tirou do BNDES, numa hora dessa. Era para fazer como os americanos fizeram, o governo americano chamou as empresas, botou o juro de 0,5% ao ano, 2 anos sem pagar nada, salvou a economia americana. Os europeus, 1 trilhão e 300 bilhões a juros zero. Aqui não, aqui tira do banco que é para investir, né? E mantém umas taxas imorais dessa, está querendo fazer o povo de besta. E precariza o trabalho. Meu Deus! E ainda tem gente que defende e vai lá para o Congresso e vota a favor disso. Eu não falo mal de ninguém, não é do meu feitio, mas cada um que veja aí, tire suas conclusões. Nós aqui vamos fazer o que a gente pode fazer, como disse Roberto Sérgio, nós cidadãos, independente de partido, vamos defender o que a gente acha que é justo, não é? Então, como dizia Celso Furtado,
eu acho que todos os governos, municipal, estadual, federal, todos os poderes públicos, todas as políticas públicas, elas devem ir todas na mesma direção, que é gerar o bem-estar social. Não existe bem-estar social com empresas falindo, porque o que estão fazendo com as empresas brasileiras é uma covardia. E é tão descarado que quebra os contratos já feitos com empresas brasileiras, quebram, tira o crédito lá do BNDES e faz uma licitação e não deixa as empresas brasileiras entrar. Meu amigo, só faltam agora fuzilar as empresas brasileiras. Por outro lado, tira o dinheiro da mão do povo, sem o dinheiro o povo não compra, as empresas vão à falência. E nosso sistema é capitalista. A empresa é a galinha dos ovos de ouro. A empresa é que gera o emprego, é que recolhe o imposto e ela precisa ter um ambiente favorável para crescer, empregar e movimentar a riqueza. Então, parabéns à deputada Zenaide pela emenda. Já vai acender 2 velinhas, vai terá 2 anos, mas eu acho que todo o setor produtivo, desde a agricultura, a indústria, o comércio e a prestação de serviço, todos devemos dar as mãos, porque é assim que acontece no mundo inteiro. Por que será que o juro é baixo nos Estados Unidos? Por que será que o Japão? O Japão faz 15 anos que o juro é 0,5% ao ano. Por que é assim na Europa? Porque os setores produtivos se unem e não aceitam essa ganga, essa exploração de juros tão altos para ser pago com sangue, suor e lágrima do povo. Porque é isso que acontece, porque é tudo tirado de imposto. Muito obrigado. Obrigado, Kelps, pela iniciativa. Obrigado aqui à Assembleia Legislativa, esse espaço democrático. E vamos dar as mãos e vamos fazer essa luta e vamos ganhar essa guerra. Se Zé Alencar não ganhou, mas ele fez a parte dele. Vamos fazer a nossa. Muito obrigado, que Deus ilumine a todos. Eu queria agradecer a participação do meu amigo e grande homem público do Rio Grande do Norte, Jaime Calado, e queria convidar agora o presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, vereador Raimundo Mendes, para fazer uso da palavra. Deputado Kelps Lima, deputada Zenaide, ex-prefeito Jaime Calado, deputado Souza, do PHS, Roberto Sérgio, e o nosso representante do Banco do Brasil também, amigos aqui presentes, já referidos. O momento, deputada Zenaide, é um momento de luta. É um momento de muita reflexão e, acima de tudo, de mostrarmos a realidade para o povo que está sofrendo, mas muitos deles não sabem por quê. Eu não vou ser repetitivo e falar também só sobre a questão da PEC 160, a PEC dos juros. Mas nós precisamos, deputado Kelps e deputado Souza, fazer com que o Rio Grande do Norte também seja uma célula desse movimento, onde a sociedade tenha consciência do que está sendo feito, do que está sendo mostrado e da realidade, porque tem que haver, ex-prefeito Jaime, a conjugação da realidade da família,
da realidade do Estado e do que está sendo preparado para o amanhã. Porque para nós pensarmos no futuro, temos que analisar o passado e ver o presente. E se a gente fizer essa conjugação, deputada, se nós formos analisar o passado e ver o presente, as nossas perspectivas, deputado Kelps, não são otimistas. Essa questão do juro é uma questão que ela já é embrionária há muito tempo. O capitalismo não quer dizer juro. O capitalismo, acima de tudo, ele quer dizer oportunidade de vida através do capital e da força do trabalho, que é quem deve gerar o capital. Porque sem o trabalho não vem a produção. Sem a produção não vem o capital. Como é que o sistema vai se manter se não houver essa integração? Mas tem outro ponto que também tem a ver com a questão dos juros, que é a perspectiva de vida de cada cidadão na velhice, que é a PEC da Previdência. É outro ponto também que nós não podemos ficar, colega advogado, doutor Roberto, de braços cruzados. É um ponto que também tem que ser debatido. Eu sei que da forma que está, não dá para continuar. Mas também não é o trabalhador, não é o contribuinte que é a geni da história da Previdência, não. Se nós formos olhar quem são os grandes devedores da Previdência, por que se esse dinheiro que está lá com esses sonegadores viesse para as contas da Previdência, Roberto Sérgio, seria outra situação. Se nós começarmos a observar a perspectiva também que temos da taxação do social com as grandes fortunas, também seria outra situação. E o que tem penalizado mais a Previdência, ex-prefeito Jaime, foi a inclusão do social com a Previdência. A Previdência, eu entendo que ela deveria ser de quem está contribuindo. O social deveria ter outra nomenclatura para que fosse atendido com o que já tem. Só que o que é arrecadado na questão da produção, principalmente do agronegócio, vai para qual conta? Será que vem para a conta da Previdência diretamente? Ou vai para a conta do governo e ele vai fazendo aquele capital de giro da forma que ele entende? E por que que não querem que haja a apuração, ou haja, vamos dizer, uma demonstração de todo o sistema previdenciário, conjugando a arrecadação, o social e o contribuinte? Porque se fizermos, deputado Kelps, o cálculo atuarial com a questão real das contribuições, vamos ver que a Previdência não é essa geni que estão falando aí. Então, como o tempo de televisão é pouco, esse é o meu ponto de vista, essa é a colaboração que o PMB quer dar e quer participar desta discussão, como nós temos o nosso deputado Wellington Prado lá em Brasília também discutindo esses pontos, e o partido também enfrenta essa discussão no momento e quer contribuir com o que for possível. Muito obrigado.
Eu gostaria de convidar para participar do nosso debate o senhor Fernando Luiz, representante do Banco do Brasil. O senhor pode fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, muito bom dia. Gostaria de saudar o presidente desta audiência, o deputado Kelps Lima, em nome do qual saúdo todos os demais membros da mesa. Saudar também as pessoas que estão nos acompanhando aqui no auditório, bem como as pessoas que estão em casa. Deputado, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite que nos foi enviado, na pessoa do nosso superintendente estadual, Ronaldo. Ele está numa reunião em Brasília, fez questão de estar aqui, mas, em virtude dessa pauta, eu estou aqui o representando. Acho que nós somos a única instituição financeira que está aqui presente, só o Roberto, o ex-presidente da Caixa, também que está falando, mas não está falando em nome da Caixa, então nós somos a única instituição financeira que estamos aqui para ouvir. De forma bem objetiva, deputados e demais pessoas, o Banco do Brasil se coloca à disposição para ouvir tudo que foi dito aqui e colocado. A gente vê que é uma discussão bem ampla, bem sistêmica, muitas vezes passeando pela seara política. Então, assim, nós estamos aqui realmente para ouvir, ver quais são os anseios, na medida do possível. A gente sabe que isso é uma discussão estratégica no banco, em relação à taxa de juros, e levar o que foi colocado aqui de forma bem clara e cristalina para a nossa direção. E continuamos aqui à disposição para alguma questão mais pontual, lembrando que o banco, dentro da sua missão, tem que se colocar à disposição da sociedade como um banco de mercado, mas também com espírito público. Essa é a nossa missão dentro da sociedade brasileira e a gente tem trabalhado bastante para que isso aconteça de forma bem enfática. Então, assim, era bem breve mesmo a minha palavra e queria agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Queria agradecer ao representante do Banco do Brasil e conceder a palavra ao deputado Souza Neto para fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente aqui saudar o propositor dessa audiência pública, o deputado Kelps, e parabenizar a deputada Zenaide pela iniciativa de trazer um tema tão presente na vida do cidadão, tão complexo e tão importante. Eu entendo que, diante dos temas nacionais que estão sendo discutidos, não é diferente a nível estadual, o cidadão brasileiro nunca viu tão de perto a importância que é de eleger o seu representante. Hoje em dia, nós estamos vendo, diante do que está sendo decidido a nível nacional, o papel do cidadão, que não deve terminar quando elege aquele que ele escolheu, seu representante, mas começa no acompanhamento das decisões que ele delega, que o povo delega, quando dá a procuração para defender os seus interesses. Então, quero aqui parabenizar a deputada Zenaide pela sua postura, pela sua correção, na defesa dos interesses da sociedade, daqueles que mais precisam do governo. Que o governo existe para aqueles que mais precisam. E me parece que, ao longo dos últimos meses, os direitos do trabalhador está havendo um retrocesso muito grande em toda a história de luta do trabalhador brasileiro. E a deputada Zenaide tem se mantido firme na defesa do povo brasileiro, e eu quero aqui parabenizá-la. Se enfrenta a crise, se investindo, se limitando os juros. Era para o governo ter como tema para enfrentar essa crise, discutir, por exemplo, a taxa de limite dos juros. Mas me parece que esses temas não são os temas principais do governo. O tema principal do governo é limitar direitos. E eu sei que não é uma tarefa fácil, mas a senhora está no caminho certo.
são tantos temas nacionais que a população está acompanhando e muitos elas não compreendem, e talvez essa questão dos juros que as pessoas sofrem no dia a dia, eles nem conseguem compreender o que lhe atinge diretamente. Eu já fui prefeito 2 vezes de Areia Branca e tem uma coisa que os bancos consideram filé, que é o empréstimo consignado. E as pessoas, para se verem livres das dívidas, não sabem nem quanto é que está embutido. Porque Roberto Sérgio está aqui, ele sabe que, muitas vezes, o juro não é aquele que o banco diz para a gente, é o que está embutido no processo. E a gente acha que está pagando um juro pequeno, quando, no final, descobre que a taxa é bem maior do que aquela que nós esperávamos que fosse contratadas. Tem um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia, de nossa autoria, o deputado Kelps está acompanhando também isso, que o servidor do Estado, o servidor do município, ele não deve ser penalizado quando o Estado atrasa ou quando o município atrasa, e aí eles ficam sendo incluídos nos cadastros de restrições, o banco fica cobrando do servidor aquele empréstimo, quando, na verdade, ele já deu o aval para o governo municipal ou estadual. Houve até uma decisão recente de uma juíza do Rio de Janeiro que suspendia a inscrição nos cadastros de restrições das pessoas que fazem empréstimo consignado. Porque quem de fato deve é o trabalhador, é o governo, seja estadual ou municipal, e não o trabalhador que não recebeu o seu salário e aí paga a conta duplamente. O que eu vejo no Brasil é que quando, e a deputada Zenaide vai ter uma dificuldade enorme, quando a gente trata de questões que contrariam, por exemplo, os banqueiros, parece que tudo fica mais difícil. No Brasil, parece que o que avança é quando contraria o direito do mais simples, do mais humilde, do trabalhador. Em relação ao que foi dito aqui da indústria brasileira, eu tenho um exemplo lá da nossa região, a indústria salineira. Nós produzimos 97% do sal do país. A indústria lá, que gera 15 mil empregos, 60 mil empregos indiretos, ela paga impostos que o sal chileno entra no Brasil praticamente sem nenhum imposto. O Brasil parece que incentiva muito mais as indústrias que não são brasileiras do que incentivar uma indústria que é do Brasil e que gera emprego aqui no Brasil. A saída para a crise que o governo encontra é aumentar os impostos. Em breve aí vai ter uma nova medida de aumento do imposto. Aumentar as taxas de juros. O desemprego aumenta. E o que nós temos ouvido é que o governo não vai arrecadar aumentando imposto, porque, na verdade, o povo não está tendo nem condições de estar reduzindo as suas compras. As empresas, eu estive lá em Mossoró e um empresário me disse, eu vou esperar o que é que vai acontecer na economia do Brasil, porque teve um supermercado agora que abriu um novo supermercado e já vai fechar, porque o povo simplesmente não está comprando, porque o desemprego está aumentando. Então, o governo não vai arrecadar imposto, porque simplesmente o povo está reduzindo as compras, porque não tem como comprar. Então, temas como esse têm que ser mais debatidos. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a limitação das taxas de juros. É preciso que a sociedade fique atenta para isso. Mas é preciso também que os políticos saibam que o povo está cada vez mais ciente, hoje, da importância que é eleger os seus representantes. E o povo, mais sábio do que nós, no próximo ano, ele tem uma arma que vai utilizar para defender os seus direitos. Eu só espero que sejamos bastante conscientes para observarmos quem defende os interesses da população
e quem retira os direitos do cidadão. Parabéns à deputada Zenaide, parabéns ao deputado Kelps, e que esse tema possa ser mais discutido e a população tenha ciência da importância dele. Obrigado. Queria agradecer a participação do deputado Souza Neto e, dando prosseguimento à etapa seguinte da audiência pública, onde os inscritos presentes aqui podem fazer uso da palavra, nós temos como primeira inscrita a vereadora Márcia Soares, vereadora do município de São Gonçalo do Amarante, que pode fazer uso da palavra por até 3 minutos. Bom dia a todos. Começo saudando e agradecendo, né, pelo convite de participar de um evento de tanta relevância para o nosso Estado. Agradeço, né, o espaço aberto do deputado Kelps. Agradeço o convite do nosso eterno prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado. Agradeço e parabenizo a iniciativa da nossa deputada federal Zenaide, porque abordou e está trabalhando um tema que talvez para muitos, né, cidadãos seja complexo, que é as questões de juros. Por se tratar de matemática, de estatística, a nossa professora Marlúcia aqui sabe disso, isso às vezes confunde a cabeça das pessoas. Mas, se trocarmos isso em miúdos, que seria o que você vai pagar no final do mês, que seria você não conseguir mais dar continuidade ao pagamento do seu cartão, dar continuidade a um orçamento familiar, se a gente trocar tudo isso de estatísticas e números para dentro da nossa casa, fica mais fácil. Fica mais fácil da dona de casa entender que o que a deputada está levando é simplesmente a busca do bem-estar das famílias, a busca de fazer aquela família voltar a ter dignidade. Porque a partir do momento que um pai de família e uma mãe de família não consegue honrar os seus compromissos, pagando suas contas, ele perde a sua dignidade. Ele não consegue mais se enxergar inserido dentro daquela sociedade. E trazer aí uma redução desses juros absurdos e abusivos é trazer de volta a dignidade do pai de família. É fazer com que ele consiga novamente manter a família, manter o orçamento familiar. Aproveito a oportunidade e me desculpo, saudando, né, a Leandro Prudêncio, acho que deve ter dado uma saída, saudando o nosso presidente da Câmara, doutor Mendes, saudando a todos que aqui estão presentes, porque a audiência pública é isso, é levar para as redes sociais, mas é trazer a população aqui para dentro, então sintam-se todos saudados. O nosso vereador, Geraldo Veríssimo, seja bem-vindo, o senhor é um estudioso da área, um defensor da causa, o nosso ex-vereador Silvério, nosso ex-vereador Diego Araújo, e a todos, eu estendo o convite e agradeço a todos, secretário Hélio Duarte, secretário Abel, nossa amiga e guerreira batalhadora Marluz, e daí a gente pede que as redes sociais sirvam para isso, que cada um de nós possamos propagar e levar a informação do que está sendo a PEC 160. Do que a deputada Zenaide Maia está querendo é simplesmente fazer com que toda a população seja sabedora. As redes sociais estão aí. E a gente vai usar as palavras de Roberto Sérgio, quando ele diz que se a população não interagir e não intervir, Zenaide vai ficar lá, brigando, lutando, sozinha. E nós aprendemos que sozinho a gente não consegue muita coisa, não. E a gente usa o ditado da minha avó, que uma andorinha só não faz verão. Mas se nos unirmos, a classe feminina, e olha que eu não sou feminista, mas eu acho que a mulher na política está dando um show. A mulher na política está mostrando a que veio. E essa é uma oportunidade e um espaço da gente fazer a inserção da mulher. Está aqui doutor Mendes, presidente do Partido da Mulher Brasileira, que não vai deixar a gente na mão.
ele é sabedor do quanto é importante a inserção da mulher na política. Porque a mulher é mãe, a mulher é dona de casa, é a mulher aquela que se divide entre trabalhar fora, cuidar do marido, ser esposa. E ninguém melhor do que uma mulher para ter a sensibilidade da deputada Zenaide Maia, para saber que a família estava sendo usurpada através dos juros abusivos. Então, eu agradeço o espaço, parabenizo e uso das redes sociais para dizer a todos que venham, propaguem, viralizem a informação do que a deputada está querendo fazer, do que a gente está precisando. A partir do momento que esses juros forem reduzidos, pode ter certeza que a família brasileira voltará a ter dignidade, voltará a ter interesse em comprar, sabendo que ela vai estar pagando pelo que ela comprou, e não sabendo que ela vai estar pagando 3 vezes mais daquilo que ela teve interesse em adquirir. Desde já, muito obrigado. E fica aqui, doutora Zenaide, a vereadora Márcia Soares, São Gonçalo do Amarante, defendendo a causa. Fica o compromisso de levar isso aqui para as nossas redes sociais, de levar isso aqui para o plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante e de propagar ao máximo o que é que a deputada está fazendo e, principalmente, o ganho que o povo brasileiro vai ganhar com essa PEC 160. Desde já, muito obrigado. Agradecer a participação da vereadora Márcia Soares, registrar a presença do meu amigo vereador Geraldo Veríssimo, do PCdoB. Para finalizar, se não tiver mais nenhuma consideração a ser feita dos aqui presentes, eu queria dar esse voto de encorajamento à deputada Zenaide Maia. Não é fácil aprovar uma emenda constitucional num parlamento do tamanho da Câmara dos Deputados. Eu tenho o privilégio de já ter aprovado 6 emendas à Constituição no Rio Grande do Norte, uma delas alterando 42 artigos da Constituição. Eu sou o deputado que mais fez alterações na Constituição do Estado na história do Rio Grande do Norte, mas um parlamento com 24 membros é uma coisa, um parlamento com 513 membros é outra coisa, e mexer com interesse tão violento como é o interesse dos grandes grupos econômicos no Brasil não é algo simples. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui, a todos os que acompanharam pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia, pelas redes sociais, e dizer que o nosso mandato vai estar sempre à disposição das grandes causas brasileiras, dos grandes problemas brasileiros, porque nós precisamos começar a discutir as causas dos nossos grandes problemas, porque as consequências nós sofremos todos os dias na violência urbana, nos problemas no atendimento na saúde, na educação, na economia. Nós precisamos discutir as grandes causas e acho que a deputada Zenaide Maia abre uma grande discussão no Brasil sobre um dos grandes males hoje que aflige nosso país, que é a taxa de juros exorbitante, a maior do mundo, que é cobrada ao povo brasileiro. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente audiência pública.